Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez com o podcast do maior partido do Brasil, que é o Partido Liberal. Ao meu lado, Sargento Leonardo, um dos nossos candidatos a vereador aqui na cidade de Trindade. E a gente recebe aqui com muita alegria uma das nossas mulheres, que também é candidata pelo PL aqui em Trindade, tia Tati Davan. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada, é um prazer, né, fazer parte, primeiramente, desse partido, que para mim significa muito, e estar representando as mulheres na política, porque eu acredito que nós precisamos dessa força e nós vamos fazer a diferença na política. Só aproveitando aqui meu companheiro, se apresente, sargento. Bom, eu sou o Sargento Leonardo, trabalho na aeronáutica, muita gente já está acostumado aqui. De vez em quando eu venho para dar um pitaco e deixar mais aquecido aqui esse debate, esse bate-papo, que é sempre tão enriquecedor, que a gente fala sobre muitos valores, tradições do PL e coisas que a gente sempre vem para somar na política. E mais uma vez eu concordo com a Tati que a gente precisa realmente da participação da mulher na política. E eu vejo que hoje está aumentando bastante, não é verdade? Sim, tem aumentado bastante. E precisa continuar aumentando, né? Sim. Para que haja uma equidade mesmo de valores, uma equidade de significados, né? Porque a visão feminina, ela traz muitos benefícios. E também para ter uma maior participação das mulheres nas decisões. Sim, justamente. Mas fala um pouco para a gente quem é a tia Tati. A tia Tati é moradora de Trindade? A tia Tati é alguém que conhece Trindade? É alguém que conhece as necessidades do nosso povo? Sim, eu sou moradora de Trindade, vim desde que eu tinha 7 anos de idade. Sou uma pessoa trabalhadeira, né? Sou uma pessoa que estou sempre em contato com as mães, com as crianças. Eu trabalho no transporte escolar. Tenho uma formação em contabilidade, sou contadora por formação. Já trabalhei na área também, há alguns anos. Mas foi nessa área, né, lidando com pessoas, lidando com crianças, que eu amo crianças, vendo a necessidade de muitas mães, a necessidade de muitas crianças, até de crianças especiais, que é um dos meus projetos, né, o autismo, que tem muita criança com autismo. E aí, assim, eu, diante de tudo isso, teve a oportunidade de eu me candidatar, né, me chamaram, e para que eu possa fazer a diferença, ajudar as pessoas, porque eu amo pessoas, né? E eu aceitei esse desafio, que para mim é um desafio, entendeu? Então, eu acredito não só na força feminina na política, eu acredito que nós precisamos usar a política a favor do povo. E realmente trabalhar em favor do povo, porque hoje nós não vemos isso, infelizmente. E o meu objetivo é esse, é trabalhar, né? Eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença, eu quero ajudar as pessoas, porque isso é o que eu amo fazer, é o que eu já faço dentro dos recursos que eu tenho. Então, eu vejo uma oportunidade de ter mais recursos e de realmente fazer algo e deixar ali o meu legado de que eu fiz, eu ajudei. É para isso que eu fui chamada. Para expandir, né, esse trabalho justamente, que você já vem fazendo. Uhum. Você compartilha desse sentimento, sargento? Com certeza. Eu vejo que hoje a cidade está abandonada. Infelizmente, a gente vê que várias pautas importantes, a população não está sendo ouvida. A gente precisa dessa visão, desse olhar. Isso, justamente. E quando a gente coloca mais pessoas interessadas pela política debatendo, eu acho isso muito importante. Muitas vezes a gente tem uma percepção de que não precisamos colocar uma lei que mais mulheres devam participar. Não é bem assim, a gente não precisa obrigar ninguém. Não. Só eu vejo que tem mulheres que estão interessadas, assim como você, Tati, que querem realmente somar com a população. Justamente. E a gente precisa levantar mais pessoas assim na comunidade. Para quê? Para a gente poder escutar mais as pessoas, o povo. É porque assim, eu não sei se você concorda, sargento. Nós não vemos esse trabalho do vereador diretamente com o povo. E o trabalho do vereador é fiscalizar, né, o prefeito, legislar, né, e no caso, é ter esse contato com o povo. Só que, infelizmente, a maioria, não vou dizer, né, para mim todos, porque até então não vi exceção. Depois que eles ganham, a gente não vê esse contato. A gente não. Quem é aqui de nós que encontrou um vereador? Que foi Você em algum falando lugar, no sentido que eles somem. no sentido de execução de trabalho, isso. Porque, assim,
Como que eu sei a necessidade de uma região? Eu preciso ir lá. Sim. Eu preciso falar com o morador de lá. Eu preciso ir numa escola. Eu preciso ir no CEMEI. Esse vai ser o meu trabalho. O meu trabalho vai ser assim. Sabe por quê? Porque eu não sei a necessidade de um lugar se eu não vou. Entendeu? Então, faz assim, a maioria, porque eu vou fazer isso e tal, o projeto e tal. Mas depois eles somem. As necessidades continuam. Não é porque eu fiz um projeto ou eu fiz alguma coisa que eu... Não acabou. São 4 anos. Eu não posso parar. Porque, assim, são bem pagos para isso, né? São muito bem pagos para isso. Só que eles desaparecem. E a população precisa enxergar isso. Precisa de colocar pessoas que trabalhem em favor do povo, em favor deles mesmo. Por quê? Porque é um benefício para eles, é para a pessoa, é para os filhos, é para uma geração toda, né? Eu sou mãe, eu tenho criança, e assim, quando eu olho para os meus filhos, eu quero deixar algo melhor para eles. E no que depender de mim, eu vou deixar. São valores, são conquistas, é o direito deles que eu vou defender. É o meu direito e é o direito deles, né? Educação melhor, é um professor de apoio na educação, porque eu trabalho com criança, tem criança que faz a 6ª série, que anda comigo, que já entrou na van chorando. Por quê? Bullying, porque não sabe ler, entendeu? Poxa. E assim, aí eu me vejo assim, de mãos atadas, diante daquilo que eu posso fazer, né, na atualidade. Mas essa criança precisa de ajuda. Eu trabalho com criança que tem mãe que já tentou suicídio. Por quê? Porque ela tem criança com autismo, a outra criança tem depressão, a outra pode ser que tem autismo, que é pequenininha, ainda está fazendo um exame. Então, são pessoas que precisam de auxílio. Elas precisam de gente que se levanta. É por isso que o Senhor tem levantado os cristãos. Eu acredito que nunca se viu tanto cristão na política como agora. É verdade. Não é? Nunca se viu. Por quê? Porque nós precisamos e somos a diferença. A gente tem que fazer a diferença. O interessante, na minha visão, é que hoje o cidadão, principalmente o cidadão trindadense, ele está tendo opinião política. Sim. Eu não sei qual é a experiência de vocês nas ruas, porque hoje nós estamos em um período de campanha eleitoral, mas quando nós chegamos para pedir voto, as pessoas perguntam: quem é o candidato? Quem é ele? Até então, antes, não se ouvia Qual muito partido? isso. Qual partido ele está afiliado? Então a gente percebe que a população tem criado um senso, uma opinião política, quer saber mais sobre. O que é ótimo, isso é muito porque importante. Assim, existem pessoas que não gostam de política. Eu, particularmente, não acompanhava tanto política até certo ponto da minha vida. Até a gente entender que não tem para onde fugir. A política, ela faz parte de nossa vida. Não adianta, ela vai sempre influenciar, não tem como. Né? É uma gestão na qual nós fazemos parte diretamente. Porque eu não vou analisar em quem eu voto, eu vou votar porque eu sou obrigado. Mas você está inserido no processo. Né? Então não tem para onde fugir. Então é melhor analisar bem o voto, é melhor pensar, é melhor repensar para você ter uma assertividade ali na sua escolha. E assim, por mais que seja para alguns uma questão difícil, uma questão burocrática, mas aqueles que não se interessam por política, eles vão ser governados porque se interessam. Justamente. Aqui em Trindade nós temos 19 cadeiras no Legislativo, uma cadeira de vice-prefeito e uma cadeira de prefeito no Executivo. Essas cadeiras, você votando ou não, você gostando ou não de política, elas sempre estarão ocupadas por alguém. Por isso a importância de você conhecer os candidatos, principalmente os candidatos do PL, Sargento Leonardo, tia Tati da Van, e escolher as melhores pessoas para se sentarem lá. Sargento, ela levantou uma questão interessante sobre a omissão dos vereadores. Eles ganham, eles somem, mas assim, para aparecer para votar o aumento salarial, eles são muito rápidos, né? Isso é verdade. Eu até brinco com o pessoal, eleição assim, municipal tinha que ser todo ano. Porque a gente só vê as obras acontecendo quando chega nessa época. A gente só vê esse pessoal que estava escondido, estava enclausulado lá, que estava encastelado, longe da população, nessa época. E não é isso que a gente quer. Quando a gente comenta sobre esse detalhe, que a gente fala que a gente quer uma participação maior, a gente quer entender mais sobre política,
vai de encontro justamente com esse ponto. Quando a gente fala que os cristãos estão participando mais, é que a gente passou a entender justamente, se eu não assumir aqui Alguém a vai responsabilidade, alguém vai fazer. Não existe vácuo em poder. Alguém vai assumir. Então, nós, cristãos, pessoas boas, que têm valores e tudo, não gosto da política porque é muito diferente dos meus valores, então vou me afastar. É tudo o que os piores querem, né? Tudo que o mal precisa para poder crescer é que os bons não façam nada. Sim, quando eu aceitei até assim esse convite, eu fui questionada quanto a isso, porque a visão ainda é que o cristão não tem que estar na política, porque você vai ter que mentir, um exemplo, né? Eu fui questionada quanto a isso. Mas os meus valores não vão mudar, entendeu? Na verdade, nós temos que representar Cristo onde nós estivermos, independente das pessoas que a gente vai lidar, né? Por isso nós temos que fazer a diferença e por isso que nós não podemos nos calar. Sim. Né? E nesse ponto, por isso que é importante a participação política, porque quando a gente tá lá, pra gente não sucumbir e também conseguir fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente precisa do apoio popular. Precisa da população Justamente. buscando, se interessando, conversando. Porque às vezes vão entrar aqui 2, 3 vereadores do PL, fortes lá, lutando, imbatíveis, querendo realmente fazer a diferença. Mas se as pessoas não estiverem apoiando, a gente vai ser voto vencido. Agora, se a população tá ali junto, participando, atuando, a gente faz. Justamente. E presentes na Câmara. Exatamente. Exatamente. Tia Tati, na sua fala anterior, você disse muito sobre a questão dos autistas, disse muito sobre a questão das crianças. Eu queria que você compartilhasse para a gente quais são as suas bandeiras e também, aproveitando, se você já tem um projeto de lei para apresentar nos primeiros dias de mandato. Olha, a minha bandeira é em defesa da criança, né? Essa é a minha bandeira em defesa da criança. No geral, eu tenho vários projetos, né? Que, assim, eu até fiz como que fala? Uma impressão, né? Eu já imprimi eles. Dentre eles, em questão do autismo mesmo, né? Propor um centro de amparo à criança que tem não só autismo, mas as crianças especiais. Amparar também as mães dessas crianças, né? Porque não é fácil. Uma vez, assim, eu sou mãe, por exemplo, os meus filhos eu vou criá-los e em certo momento da vida deles, eles vão ser independentes. A mãezinha que tem uma criança especial, ela vai ter sempre ali uma criança dependente dela. Então, ela também precisa ser amparada, né? Sim. Então, assim, isso faz parte de alguma das minhas propostas. A questão de ter mais professores de apoio na rede de ensino, né? A questão de valorizar mais o professor de apoio também, porque é uma função que não é fácil, né? Ele precisa de uma preparação, ele precisa de ter aquela interação e de ter amor também, que não adianta. Tudo que nós fizermos tem que fazer por amor, porque são pessoas, né? Então, aí tem esse projeto também, dentre muitos que eu coloquei. Tem questão de melhorias para centro esportivo para criança. Eu gostaria de fazer a Casa do Livro para incentivar a leitura, entendeu? Então, assim, eu tenho muitos projetos já para apresentar. Tudo voltado para melhoria. Tem questão das praças. Nossas praças, elas estão em péssimo estado, né, de conservação. E, às vezes, as pessoas pensam, mas preocupado com praça. Sim, eu tenho filhos. Sabe para onde que eu levo eles? Para brincar na praça. Na praça. E, assim, é triste porque as pessoas, às vezes, até faz pouco, porque poderia fazer melhor, mas não tem manutenção, então fica abandonado. Então, hoje mesmo eu moro perto de praça que não dá para brincar mais, entendeu? Porque tá tudo quebrado, tá tudo abandonado, porque eles não vão lá dar manutenção. Então, criar ali estipular um período de manutenção. Olha, as pessoas precisam de coisas, de poucas coisas. Se a gente for pensar, nós precisamos de poucas coisas para poder ter uma qualidade de vida, né? Só que precisa de quem faça, quem lute por essas poucas coisas, né? Não é muito. A educação mesmo, o que vai trazer equidade? Eu sou a única formada de 3. Nós somos 3 irmãs, eu sou a única. Me formei com muita dificuldade. Por quê? Porque eu não tinha uma base legal. Eu entendo, a questão da educação, ela vem lá de cima e assim, é uma bandeira que, na política, eu acho que eu defendo que tem que melhorar.
né? Se é a didática. Eu sou formada em contabilidade, como disse, e estou fazendo pedagogia. Eu não sei ainda se é a didática, alguma coisa tem que ser feita, porque não tá legal. Nós não temos equidade ainda na educação. E é isso que vai garantir o futuro, né? O futuro é isso. É o futuro das nossas crianças que vai capacitar elas para competir de igual lá na frente, quando elas forem adultas. É um amparo agora na educação, entendeu? Então, essa é a minha bandeira. A minha bandeira, ela é em defesa da criança num todo. Né, da educação, da saúde, a UPA mesmo aqui, é um exemplo. Eu tenho um projeto de lutar para ampliar, além de ampliar, melhorar, ter equipamento para atender. Eu sou mãe, eu já tive ali com meu filho com dengue hemorrágica, eu passei o dia inteiro ali naquela UPA. E, infelizmente, quando eu cheguei em casa, depois de um dia todo lá, o meu filho estava sangrando a gengiva. Ele sangrou o nariz, chegou em casa, ele sangrou a gengiva, eu tive que correr com ele para Goiânia. Entendeu? Você ficou aproximadamente mais de 8, mais de 10 horas? Não, eu passei realmente, eu fiquei de cedo, de manhã que eu cheguei, eu saí de lá, já eram umas 5h40, 6 da tarde. Então, aí tirou sangue e tal, e fez. Aí, quando eu cheguei em outro lugar, que eu fui atendida, qual que era a instrução? Não, quando a dengue já está nesse estágio, a criança tem que ser destinada para internar. Você não pode voltar para sua casa. Então, essa situação tem que mudar. Porque eu tenho que ter confiança no lugar que eu vou. Agora, pergunta pra mim se eu confio de ir lá. Não confio. Tem jeito. Como então, você tá entendendo? Aí, se sua criança passa mal, você confia de levar lá? Não confio. Não estou julgando os profissionais. Mas a gente precisa ter um lugar que, quando eu levar a minha criança, eu tenho a segurança. Quantas coisas a gente viu falar, né? Eu tô dando um exemplo meu, mas quantas coisas já aconteceu depois disso que nós sabemos, né? De às vezes, vacina errada e muitos questionamentos. Então, tem que melhorar. Eu tenho que ter segurança onde eu for levar minha criança. Saber que o laudo que vai dar lá para mim é confiável, entendeu? Porque senão, eu tenho, mas não tenho. Eu tenho um posto ali de saúde para me atender, mas eu não vou lá porque eu não confio. Entendeu? Você tem a maquete, você tem a estrutura, o lugar físico, mas você não tem gasto também, serviço. porque é um gasto, né? Gasto? Mas eu não tenho um trabalho, né? Eu não tenho gasto serviço. É sempre enorme, né? Posso jogar lenha na fogueira aqui? Pode. A gente tem um exemplo de um cara de direita, o pessoal chama de ultradireita, né? O Milei, na Argentina. E ele, na educação, ele tá começando um projeto de vouchers. Por exemplo, ele vê que a estrutura é muito deficitária lá, não consegue oferecer uma educação adequada para as crianças. O que ele está fazendo? Ele está pegando e pagando para essas famílias, assim essas famílias vão poder colocar os seus filhos em instituições particulares. Qual que é a sua visão a respeito disso? Você acha que daria certo se a gente implementasse aqui no Brasil? Você acha que não daria certo? Qual que é a sua visão? Você fala que ele dá tipo uma bolsa para você pegar a sua criança e colocar numa escola particular. Isso. Seria isso. Aí como tem poucas escolas, ao invés de construir mais, vai pagar para a família. Mas se eu quiser complementar para poder colocar numa escola ainda melhor, aí fica a critério do pai. O que é a sua opinião? Olha, assim, ele tá fazendo um benefício. Na minha opinião, tem que funcionar a que nós temos, a pública. Entendeu? Assim, porque eu acredito que é possível. Eu acredito que não funciona porque não tem político até então que tenha levantado a bandeira de fato para melhorar. Porque não é interessante. Se a gente for pensar na política desde o início, assim, eu não sou estudiosa da política, eu vou comentar aquilo que eu vejo, certo. que eu acho, né? Não é interessante criar pessoas críticas, entendeu? Então, à medida que eu melhoro a instrução, que eu oriento, elas são pessoas críticas, são pessoas que são preparadas até para escolher o seu candidato. Sim, verdade. Então, é mais fácil eu deixar uma população pouco instruída e ela realmente achar que ela está abaixo da média, sabe? Porque, querendo ou não, dentro da escola ainda tem essa desigualdade. Isso existe, né? Um exemplo é a escola particular, um exemplo. O aluno que está na escola particular, até o professor trata ele diferente. Ele sabe que ele é cobrado, ele sabe que ali ele tem que dar um material, né? Que uma didática boa e tal. Ele sabe que ele tem que criar uma mentalidade ali diferenciada, crítica mesmo, para que a criança tenha uma análise.
Não, aí já na escola pública, um exemplo, não tem essa preocupação. Então, esse caso não solucionaria o problema, porque essa criança que está na escola pública hoje ia estudar na mesma escola que aquela pessoa que tem dinheiro está estudando, que a escola é particular. Então, vai ser o mesmo ensino para os dois. Não funcionaria? Olha, eu acho que poderia funcionar, mas assim, aí nós deixaríamos de lado a pública, entende? E será que eu Com conseguiria certeza. salvar todo mundo? Eu iria criar outra desigualdade ali, entendeu? Não seria desigualdade, porque hoje o sistema público custa cerca de 3 vezes o que ele custaria se tivesse matriculado uma escola particular. Então é mais caro você deixar o seu filho na escola pública. O ensino é inferior. A gente às vezes acha que é mais barato o Estado. Não, mas o Estado ele gasta mais com a escola pública. Se, por exemplo, se privatizasse todo o sistema público e pagasse o dinheiro para as crianças... O que você fala assim, vamos privatizar. No geral. Eu não tô falando, não tô falando sobre privatizar. Aham. Mas começar pagando o voucher, porque o sistema público ele é ineficiente. De cara, os alunos já iam estar matriculados em escolas particulares que funcionam. Ou seja, seria ser uma solução imediata. Hoje, esses alunos já estariam amanhã matriculados estudando numa escola particular que seria a equidade que você tinha falado. Eles seriam igualados ali. E talvez, quem sabe, percebendo assim, é algo que, pelo que eu percebo, você tem isso no seu coração, né? Pelo que eu percebi, assim, né? Vamos dizer, é uma bandeira que você... Eu acho que é algo que pode ser amadurecido. Sim. Com muita cautela, para ter ali um processo seletivo ali com muita cautela, porque como não vai contemplar todos, né? Não, pelo contrário, vai contemplar mais gente. Porque fica mais barato, economiza. O Estado vai economizar se fosse tudo privado. Entendi. Pagando voucher. Então ia contemplar mais gente do que é contemplado hoje. Entendi. Eu acho que é uma ideia válida para se analisar e tudo, de maneira que tem que se levantar essas pautas, igual a gente está levantando aqui, claro. Na minha opinião, entendeu? Uhum. Eu acho que deveria falar mais sobre educação a fim de chegar a um ponto de equilíbrio, a chegar a uma solução. Sim. Para criar realmente pessoas críticas, pessoas que saem dali capazes de ter um futuro melhor, de mudar de vida. É para isso que a educação serve, né? Uhum. Para que dá uma oportunidade melhor de vida para a pessoa. Independente de onde ela veio, da classe social que ela veio, da vida que ela teve, da descendência, independente de qualquer coisa, todos têm que ter essa oportunidade. Sim. Por igual, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um ponto que realmente tem que amadurecer, mas é um ponto positivo, assim. Eu não vejo como um ponto negativo, não. Entendeu? Mas assim, tia Tati, candidata, você disse muito na sua fala sobre o senso crítico, né? Criar esse senso crítico. Trazendo para o âmbito municipal, município de Trindade. Você acha que seria interessante para o executivo municipal, também para o legislativo, que o cidadão trindadense formasse um senso crítico? E uma outra pergunta, em questão da educação. Você acha que se todo aluno da rede municipal de Trindade já obtivesse esse senso crítico, como seria a avaliação da atual gestão? Olha, eu acredito que não é interessante, assim, deveria ser, né? Porque quando é o que eu falei no início. Nós temos a política, ela é para o povo e não é para o político, né? E, infelizmente, ela é invertida. Sim. Ela é feita para beneficiar o político. Aí, nesse momento, eu te respondo que para eles não é interessante o senso crítico, né? Por quê? Porque, nesse caso, quando eu formo esse senso crítico, quando eu dou instrução, quando eu capacito a criança e o adolescente e o futuro adulto, ele vai poder realmente analisar a minha gestão. Aí ele vai ver a gestão como um todo, né? Porque hoje, como um todo, não é satisfatória, entendeu? Porque não adianta eu fazer benefícios tipo... eleitoreiros, justamente, entendeu? Ou querer fazer obras justamente para me beneficiar, para que eu seja lembrado em cima de uma campanha, como nós vemos, entendeu? Quando a política é para o povo, eu de certa forma, ainda que eu vou ser eleito, assim, hoje a política é voltada para o político por isso, porque ele deixa para fazer tudo ali perto da campanha,
Pra quê? Pra que o povo lembre dele e ache que ele fez muito ali e tal. Sim. Por quê? Porque vai ficar na memória da pessoa aquilo que é recente, entendeu? Enquanto, na verdade, a pessoa deveria ter feito muito mais. Mas aí a pessoa, assim, eles fazem assim para que a população não se recorde que são 4 anos e que pouco foi feito em 4 anos, entendeu? Mas eu vejo, candidato, dois lados. Nós temos 2 erros aqui. O primeiro, que a população se esquece. Fato. Tanto do benefício quanto dos escândalos. Isso é verdade. Segundo, os políticos sempre fazem de forma eleitoreira, que é um outro erro. Sempre chegando ali no momento um pouco próximo à pré-campanha, um pouco ali dentro da pré-campanha, porque tem o prazo em que o gestor não pode mais comparecer nas inaugurações. Vocês acham que em algum dia a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio quanto a isso? Que a população vai deixar de esquecer e que o político vai deixar de ser eficiente somente na época de campanha e vai ser eficiente durante todo o seu mandato? Com relação a essa questão, uma visão rapidamente. Tem aquela fala, né? O print, ele é eterno. Hoje, com as redes sociais, a gente tá resgatando vídeo. Fulano prometeu isso. Tá vendo aqui, você tentou fazer aquilo lá. Hoje, a memória das pessoas tá até o HD externo, né? Tá através do celular. Então, com o celular, as pessoas têm se recordado sobre o que tá acontecendo. E eu acredito que sim. As coisas estão mudando, as pessoas vão lembrar o que está acontecendo. Hoje, o que o pessoal está prometendo, as pessoas vão recordar. E essa informação que ela está fluindo de uma forma muito mais fácil, está proporcionando às pessoas a se questionarem, a falar sobre essa questão dos candidatos. Um dos pontos, só um adendo aqui rapidamente, esse ano, os vereadores aumentaram o salário deles em R$4.000. Este ano eleitoral... Em quantos segundos? Durou 30 segundos a votação. Foi coisa assim, não, é pra aumentar? Beleza, show de bola. Todo mundo... os 2 vereadores que não votaram a favor dessa situação, mas os demais, todos. Dos 19, 17 votaram. 17 votaram a favor. Então seria aproximadamente mais de 70% ou mais de 80%? Mais de 90%. 90%. Então, pra gente perceber, a certeza da, digamos, impunidade deles é tão grande... que eles passou em ano eleitoral. Eu fiquei bobo pelo fato de ser em ano eleitoral. Se fosse anos atrás, né? Não, o povo esquece. Não, esse ano ainda. Por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, você compartilhar essas informações, porque mais pessoas precisam saber. Quando a gente conversa assim, poucas pessoas estão sabendo disso. E aí vem aquela questão, eles aumentaram o salário. É porque eles estão trabalhando mais? Eles estão merecendo isso? O que o vereador que você votou está fazendo aí pelo seu bairro, pela cidade como um todo? Quais são os projetos? Porque eu vejo muito pessoal nas redes sociais. Solicitação disso. Protocolei que a solicitação... Pô, o cara ganha bem pra caramba pra ficar fazendo solicitaçãozinha, nem gastar sola de sapato o cara tá, não tá indo no setor, que nem a Tati falou aqui, não tá andando, não tá indo ver o que tá acontecendo, não tá conhecendo... Cadê esse pessoal? Justamente. Será que realmente eles estão merecendo o seu voto? O voto é algo caro demais. Justamente. Só que a gente não percebe. A gente paga. É como se você estivesse contratando um serviço. Então, vai fazendo aí. E aí eu vou dar as costas. E a pessoa faz o quê? Faz o que ela quiser. Então, a gente precisa levantar mais desse espírito. Tá acontecendo? Tá. As pessoas estão se lembrando? Estão. Tá tendo essa mudança. Mas a gente precisa de uma comoção maior para fazer uma transformação real. Não é verdade, Tati? É verdade. Não, a minha resposta é igual à sua. Eu acredito que as pessoas possam se lembrar. Eu entendo o que você quis, a sua pergunta perfeitamente, né? Porque eu também preciso mostrar serviço. Digamos assim, quando ele deixa para fazer mais próximo, é a maneira dele ser lembrado, né? Ok. Mas tem como eu trabalhar sem parar, entende? Na verdade, eu deveria estar trabalhando sempre. E não somente... porque se eu trabalho sempre, ainda que esteja perto, eu estou trabalhando. Verdade, eu não parei. Verdade. Então, as pessoas vão lembrar, porque é uma continuidade do meu trabalho, entendeu? Deveria ser assim, né? Na minha visão. E eu acredito que é o correto, né? Concordo plenamente. Olha, os princípios básicos da administração pública é o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
quanto à eficiência da atual gestão, e faço a pergunta a você, também estendo comentário para o nosso candidato Sargento Leonardo, quanto à eficiência da atual gestão, como que você avalia esse mandato da atual gestão e como que vai ser o seu comportamento da tia Tati, depois da campanha, eleita vereadora? Qual vai ser o seu comportamento em relação a A ou B que ocupar a cadeira do Executivo Municipal? Como que você vai se comportar? Vai ser uma fiscalizadora ou vai ser alguém que fica com amizades ali, uma questão mais morosa? Como que vai ser seu comportamento? Olha, a questão de como que eu avalio, assim, eu acredito que poderia ter sido melhor, que não foi boa, né? Faltou fiscalização, porque falta trabalho. Na minha opinião, falta trabalho dos vereadores que estão ali. Sim. E como que vai ser a minha gestão? Independente, né, de quem ganhar, eu vou fiscalizar, porque essa é a minha função. Né? Independente, por exemplo, eu estou ali para fazer essa função. Eu não estou ali para ter amizade com A, amizade com B. Se eu vou agradar um, eu vou deixar de agradar. Eu vou agradar o povo. Porque por exemplo, eu não estou ali para fazer carreira política. Se eu tiver de ganhar novamente, é o meu feito, é aquilo que eu fizer, é o meu trabalho que vai mostrar isso, entendeu? Então, assim, eu não vou fazer para agradar quem está ali comigo. Eu vou fazer para agradar o povo, porque eu estou trabalhando para o povo, entendeu? Para fazer o benefício, para aquilo que eu fui chamada para fazer e para o cargo que eu estou ocupando. Independente se eu vou agradar ou não, entendeu? Perfeito. Bom, a gente vê que a gestão deixou muito a desejar. Essa que é a verdade. Então a gente vê o centro muitas vezes bem cuidado, mas vários bairros estão esquecidos. A gente vê o Trindade Leste, aqui mesmo do lado no Ponta Caiana, setor Garavelo também, Imperial. Muitos bairros estão sendo esquecidos. E agora, é aquilo que a gente estava comentando, próxima eleição a gente vê uma obra, vê alguma coisinha, não tá pintando aqui, tá... Agora, depois desse tempo todo esquecido... Agora, exatamente, a gente vê até eles nesses bairros, né? Justamente. Então, o que é a principal questão? Como a Tati falou, e eu concordo plenamente, tem que ter um trabalho contínuo. A gente tem que ver isso acontecendo. Não precisa ficar, não, nas vésperas eu vou fazer um pouquinho para ser lembrado. Não, tem que ser contínuo. E se não tá acontecendo, a gente precisa o quê? Cobrar. E mais importante, a gente precisa escutar quem? O povo. Justamente. O povo não tá sendo ouvido. A gente precisa criar canais, a gente precisa encontrar formas, fazer reuniões, falar com as pessoas. Mas, inclusive, o povo precisa participar dessas reuniões, precisa participar lá na Câmara, saber os dias que tem lá. Por exemplo, nesse dia que teve essa votação para o aumento dos salários, tenho certeza, se o povo tivesse presente lá, pelo menos umas 100 pessoas, duvido que tinha passado isso. Eles iam ficar constrangidos. Nossa, tem muita gente, o pessoal tá sabendo e tal. Eles iam perceber, não, peraí, o povo tá atento. Também, né? Tem isso, tá filmando, tá divulgando, né? Essa sessão específica, por algum problema técnico lá, não foi transmitida no canal oficial da Câmara. Não sei por quê. Algum problema técnico Houve um equívoco. Então. Houve equívoco. Então, a gente precisa cobrar, tá acontecendo. Se a gestão abre as portas e conversa, tem um diálogo com a população, show. Beleza. Se não tá fazendo, cabe a nós começar a fazer essa ponte. Conectar o povo com o poder público. Escutar o pessoal, falar, cobrar, bater lá na porta, ir até o pessoal, gastar sola de sapato, que nem a Tati falou, tá presente ali, conversar com as pessoas. Hoje, muitas vezes, a gente consegue fazer uma reunião online mesmo, 100, 200 pessoas, para ouvir o cidadão. Precisa mais disso. É o povo dentro da política, é o que tá faltando. Começa aqui, nesse diálogo. A política foi criada para isso, né? Exatamente. Para trazer organização na sociedade. Então, é uma organização, é uma maneira de administrar. Mas administrar para facilitar, não é para poder fazer carreira política e pensar só em si. Porque, infelizmente, é o que acontece. Eu quero fazer carreira, eu penso em mim, eu só penso em mim, só faço por mim. Aí, a hora que, quando eu vou fiscalizar, não fiscalizo. Por quê? Porque aí, e depois, e amanhã, e o vereador, e o prefeito que tá lá, e meu amigo vereador e tal.
Não tem que ter isso. Eu não tenho que pensar nisso. Eu estou ali para trabalhar, mas o meu trabalho é para o povo. Justamente. Entendeu? Perfeito. Tia Tati, você comentou no início que é moradora de Trindade. Qual setor? Eu moro no setor Bandeirantes. Setor Bandeirantes, Trindade Leste. Isso, Trindade Leste. Aqui em Trindade nós temos uma questão. Eu até acabei de fazer aqui, né? Há um muro imaginário. Trindade Leste, Sim, Trindade Centro. Qual a sua visão sobre isso? Esse muro é realmente só na imaginação ou nós temos vereadores ou até mesmo o prefeito que governa só para alguns setores? E também como que vai ser a sua atuação? Você vai legislar para toda a Trindade ou vai ter ali seus setores preferidos, vamos assim dizer? Não, assim, eu nunca parei para pensar sobre a questão desse muro, para te falar bem a verdade, né? Sinceramente. Eu sei que há essa divisão, Trindade Leste, Trindade. Eu não vou fazer essa divisão. Obviamente, eu tenho apoiadores em outros setores que não é o Bandeirante, né? Tem apoiadores até no setor marista, por exemplo, eu tenho apoiador. Então, assim, como que vai ser o meu trabalho? Eu vou dizer para você o que eu disse com o meu apoiador. Olha, eu não sou daqui, portanto, eu não sei a necessidade específica que você tem. Mas eu vou vir aqui, te dou a minha palavra, vou caminhar com você e você vai me dizer, olha, nós precisamos disso, disso, disso. Diante da sua reclamação, eu vou fazer, entendeu? É isso que eu vou fazer. Então, assim, eu acho que é possível a gente fazer, não só, tá, a gente vai fazer só pro Bandeirante. Não, obviamente eu vou fazer para o Bandeirante porque eu estou ali, eu conheço as necessidades dali. Mas eu posso fazer para outros lugares, como eu tenho apoiadores em vários outros, sem ser marista. Mas como que eu vou fazer? Trabalho de campo. Eu vou ali, vou conversar com a pessoa, eu ainda falei pro meu apoiador, olha, eu vou vir aqui, vou colocar o senhor dentro do carro, nós vamos andar. Se o senhor me permitir fazer isso, vai dar certo. A sola do sapato. Vai dar certo, sabe por quê? Porque ninguém melhor do que ele. Sim. Ninguém melhor do que o morador. Verdade. Então, e eu não estou... Olha, o trabalho do vereador é esse. Se me falta, como se diz, alguma solicitação, eu não tenho trabalho. O que eu vou fazer ali? Ué, eu vou lá, vou bater ponto, vou sentar lá, vou ganhar meu salário e vou fazer o quê? Então, é interessante para mim também. Por quê? Porque eu preciso ajudar, eu preciso fazer. E o meu trabalho é esse. Independente se é no Bandeirante, se é no Ponto Caiana, se é no Maria, se é no Renato. Eu também tenho apoiador no Renato. Então, assim, independente de onde é. Entendeu? Então, eu como vereadora, o meu trabalho é para Trindade. Independente do setor. Aonde eu tiver um chamado, aonde eu ver que precisa, aonde eu tiver a oportunidade de estar ali, de conversar, é ali que eu vou ajudar. Muito bem. Sargento, você acha que existe essa divisão? E qual que é a sua opinião sobre esses vereadores, vamos se dizer, entre aspas, bairristas, que escolhem ali somente alguns bairros? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, primeira questão, sobre o vereador bairrista aí. Eu acho isso errado, porque são 19 vereadores. Nós temos em torno de 110 bairros. Pois é. Então, a gente vai ficar com 90 bairros sem cuidado, Justamente. sem atenção? Primeiro, já está errado. Justamente. Enfim, a gente precisa de integração. Agora, a gente vê barreiras de distância que são reais. Não é uma barreira, digamos assim, virtual, imaginária. É a mesma coisa, eu estou no meu bairro. Eu tenho um supermercado aqui do lado da minha casa. Tenho um açougue ali do lado. Eu vou consumir aqui dentro do meu bairro. Em teoria, isso é uma barreira também. Porque é mais fácil, é mais cômodo eu estar aqui no meu bairro do que eu visitar o bairro vizinho. Às vezes eu moro ali perto do meu trabalho. Isso também é uma coisa positiva. Então eu vejo assim, é natural. E tem até um ponto positivo. De uma certa forma, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a região leste de Trindade está bem desenvolvida. Mais do que região central e outros lugares. A gente vê mais comércio, a gente vê muito mais coisa. Por quê? Porque muitas vezes bastante. não cresceu. E é esse o ponto. Então, muitas vezes, às vezes a gente enxerga de uma forma assim, tá muito isolado. Da mesma forma eu vejo Trindade, pela proximidade de Goiânia, algo negativo. Não, mas é pertinho, é bom que se precisar qualquer coisa, beleza. Até para comércio, o pessoal vai em Goiânia, compra as coisas lá e não compra do comerciante aqui por conta dessa facilidade. Se fosse um pouquinho mais afastado, digamos, essa barreira, né,
estaria facilitando o crescimento do comércio. Então eu vejo Trindade Leste e ainda tem potencial. Tem potencial para crescer. Agora, o que a gente não pode tentar é fazer uma aproximação forçada. Porque cada setor, cada região tem uma peculiaridade. Sim. E tem que ser explorado o potencial dentro de cada uma dessas peculiaridades. A gente não pode, por decreto de lei, criar... Não, agora todo mundo tem que visitar... Do leste tem que visitar o pessoal do centro ou de outro bairro, do setor oeste, e o pessoal do oeste tem que visitar o leste. Não é assim. A gente visita porque tem conhecidos, a gente tem, que nem a Tati falou, a gente tem apoiadores no lugar, a gente tem apoiadores no oeste, a gente tem apoiadores aqui no leste. É perfeitamente normal. Agora, existe uma oportunidade de integração? Sim. A gente até comentou aqui. Em uma reunião virtual, a gente pode colocar pessoas do leste, do oeste, do Imperial, de todo lugar para conversar. Justamente. Em uma reunião virtual, a gente coloca todo mundo em uma sala ali. E vai ser possível a gente fazer essa integração no diálogo. Então, isso eu acho positivo. E ver mais essa troca de figurinha, desenvolvendo comércio. Acho super positivo isso. Sim. O que a prefeitura pode fazer? Isso eu acredito que pode sim. Desenvolver mais rotas, vias, aberturas, ruas. Isso é uma integração que é possível. Não é nada forçado, não é artificial. A gente poderia, por exemplo, ter um anel viário na cidade onde fizesse uma integração total de todos os setores. Porque da mesma forma que o leste também fica afastado, existem outros lugares que, para quem trabalha, por exemplo, em Goiânia, fica bem difícil você chegar, por exemplo, no Imperial, chegar no Sol Dourado. É mais difícil. Então, se tivesse uma rota que cortasse ali, que facilitasse, era interessante. Aí a gente ia acabar com essa questão de separação de A ou B. Porque é normal eu querer ficar sempre mais próximo de onde eu moro. Sim. Mas com uma via rápida, a gente pode desenvolver comércio e trocar figurinhas de todos os lados. Essa é a minha visão. Só reforçando, então sou contra essa questão do vereador que ele é bairrista, vou cuidar aqui só dos meus. Não, a gente precisa conversar com todo mundo. Voltando para essa questão, vou deixar 90 bairros desassistidos? Negativo, a gente precisa conversar com todo mundo. Essa seria a integração através do diálogo. Eu vou repetir uma fala do Sargento Leonardo. Posso colocar a lenha na fogueira? Eita. Posso? Vamos lá. Tia Tati, na sua fala anterior, você disse o seguinte, abre aspas. O vereador fica sentado, ganhando o seu dinheiro. Fecha aspas. Isso você disse no contexto da atuação dentro da Câmara Municipal, certo? Certo. Pergunta você e fica à vontade para comentar, Sargento. Vocês não acham que isso se deve através do que eles estão plantando agora? Porque vocês são candidatos, vocês estão caminhando, vocês estão visitando, e eu tenho certeza que vocês já ouviram que um candidato A ou um candidato B está comprando voto a 100, a 200 reais, que o candidato tal pagou 10 mil reais para uma liderança, aí o outro candidato B chegou nessa mesma liderança e pagou 15 mil reais. Então, assim, a gente percebe que há uma jogada com dinheiro na campanha e eles ganham através disso e se sentem confortáveis para não fazer nada durante o mandato. Porque, afinal, eles compraram a cadeira, né? Você tem essa mesma visão? Você já se deparou com alguma coisa assim durante as suas caminhadas? Infelizmente, já. É um absurdo, né? É um absurdo, mas é um desrespeito com o dinheiro público. Porque, infelizmente, a gente ouve muito falar sobre a questão de compra de voto, sobre a questão de pagar por apoiadores, sabe? E realmente são valores como que você tem mencionado aí, são valores altos. O que eu tenho ouvido muito falar o pessoal está investindo pesado. E, infelizmente, esse investir pesado é pegar o dinheiro do povo, o dinheiro que deveria ser investido em saúde, educação, lazer, e comprar voto. É isso que eles têm feito, comprar apoiadores para ganhar, para ficar mais 4 anos e pegar de volta. Porque ninguém faz nada assim, as pessoas investem. Se eles estão fazendo isso, agora isso para eles não é gasto, é investimento.
Por que é investimento? Porque ele pretende pegar de volta. Não é prejuízo. Ninguém faz nada para ter prejuízo. Entendeu? Infelizmente. Então, assim, conscientizar as pessoas que vendem o voto. Não tem preço. O nosso voto, ele não tem que ter preço. Porque quem está comprando vai pegar de volta. Aquilo que a pessoa está pagando, muito mais ela vai pegar de volta. Então tem que ter essa consciência. E que quando eu vendo, eu estou afetando não só a mim mesmo, mas a minha descendência, os meus filhos que ainda não votam e que eu estou decidindo por eles, ou deixando de decidir. A toda uma geração. A toda uma geração. Então, se vê muito falar. É absurdo isso, é um absurdo. As pessoas têm que se conscientizar. Só de ter uma proposta dessa... tem que colocar o candidato para correr. Sinceramente, tem que colocar para correr. Porque uma pessoa que tem capacidade de fazer esse tipo de proposta, ela não tem que cuidar do dinheiro público. Porque ela vai levar para casa. Ela vai cuidar para ela. Ela vai colocar no bolso e ela realmente vai roubar a população. Entendeu? Mas assim, se a gente for fazer a soma em cima de alguns exemplos, de algumas falas que a gente tem ouvido nas ruas... Se a gente for fazer uma soma do salário do vereador durante os 4 anos, não dá o valor que o cidadão supostamente investiu. Está supostamente investindo já teve essa... na campanha. Justamente. Então, assim, sargento, da onde que tá vindo a conta dinheiro? não fecha. A conta não fecha. É só um detalhe para a gente ficar observando e a gente estar atento do que está acontecendo. O deputado aqui por Trindade, Cristiano Galino, está sofrendo uma denúncia de utilizar recursos que era para saúde, para utilização de combustível para meios próprios. Está sofrendo uma denúncia. Vai ser apurado e a gente vai identificar. Mas a gente vê aqui um exemplo. Peraí, então ele não estava de olho só no salário dele? O cara ganha bem porque... mas tem o investimento, né, que ele fez, que tem que voltar muito mais do que o salário dele seria capaz. Então, assim, eu entendo... Quando às vezes o cidadão tem uma pessoa que está passando por alguma necessidade e normalmente são essas pessoas que estão mais vulneráveis. A pessoa que está passando por alguma necessidade, chega um representante de determinados candidatos oferecendo algum valor. A gente até entende que você precisa, é uma questão de sobrevivência. E, sinceramente, eu entendo a vontade que dá quando a gente escuta umas coisas dessas, não escorraça esse cara aí que ele... Uma fala do pastor Alex, candidato também, que colega nosso do PL, fala: quem compra o seu voto não merece ele. Então, você precisa pagar uma conta de água, uma conta de energia, pega esse dinheiro, mas na urna ninguém tem acesso ao seu voto. Você pode votar em outras pessoas. Então, se fulano, beltrano, todo mundo está oferecendo, pegue. Mas vote em outra pessoa, porque essa pessoa, se ela estiver lá dentro... É isso que a gente está vendo. Ela vai tentar resgatar esse investimento de alguma forma. Então tenha a consciência. Não estou falando, o cara está gastando muito dinheiro. Deixa ele gastar então. Que ele gaste com muito dinheiro aí, quebre e lá na frente pelo menos ele não volta a repetir esse tipo de erro. Mas você como cidadão, você precisa votar em pessoas que têm moral, que têm respeito. Porque o voto, ele é algo muito valioso. Ele vai ditar o rumo da cidade. E hoje a gente está percebendo isso. Com certeza. A gente está vendo que a política é o direcionamento da cidade, é liderança. Política não é uma coisa ruim. É como uma arma. Na mão do bandido vai ser uma coisa ruim. Na mão de um policial é proteção para a população. Então a política dessa forma, na mão das pessoas boas, que têm valores, vai ser uma coisa positiva. A gente vai conseguir entregar algo bom para a população. Na mão de pessoas que estão comprando dinheiro, que estão oferecendo benefícios, que estão de alguma forma ali. E olha, gente, eu recebi denúncias de pessoas que foram fortemente patrocinadas por alguns vereadores para conseguir entrar no conselho tutelar, que mexe com gente muito humilde, né? Justamente para poder ter um banco de dados de pessoas que vai poder estar oferecendo ali para poder receber. Não sei se é real. Inclusive teve até denúncia de compra de votos, aí voltou agora batendo uma juíza que foi muito boazinha, por sinal, não sei por qual razão mudou a decisão que outros tinham tomado e voltou. Enfim, recebi denúncia. Mas está girando em torno disso. Olha só, o salário de um conselheiro
deveria ser maior, que é baixo para o esforço e tudo que eles fazem, que é um papel muito bonito, muito importante. Mas o cara entrando com processo liminar e tudo e tal, injetando uma grana feia para poder voltar para receber um salário pequeno. Aí a gente olha, mas ele é apoiador de um vereador grande que tem aí, então, opa. Então é um investimento que ele tá tendo ali. Mas o camarada, ele tá utilizando do serviço público para obter informação especial, para obter os dados? Essa foi a denúncia que eu recebi. Através do serviço ali, não existe um banco de dados ali pronto. Sim. Mas como lida diretamente ali com o povo, com famílias humildes que têm problemas ali. Vulneráveis. Com vulneráveis, principalmente isso. Então ele tem acesso a pessoas que são mais fáceis de serem cooptadas. Uhum. Então, e esse foi o principal ponto. Eu fiquei assim, não, isso não pode estar acontecendo. Ainda mais um órgão tão importante quanto o Conselho Tutelar, que trabalha com crianças. Sim, com certeza. Que lida com vidas ali que são inocentes. E aí sendo utilizado dessa forma. Então eu fiquei assim, bastante revoltado com essa situação. Então por isso que é muito forte isso pra mim. Então eu acho que é importante cada um colocar a mão na consciência. Entendo que muitas vezes você está passando por uma situação que esse pequeno valor ali vai ajudar de alguma forma. Então, pegue esse dinheiro. Mas lembre-se que na urna ninguém tem acesso ao seu voto. Ninguém. Às vezes o pessoal fala que não, eu tenho um amigo no TSE que vai conseguir. Não, isso aí é mentira. Então você pode falar que vai votar nele, que ele já está tentando ali te ludibriar, então engana ele de volta. Não, vou votar sim. Não, e essa questão de prometer, isso é muito sério. Tem uma moradora que, assim, eu fui conversar com ela e ela falou assim, inclusive é vizinha, uma das vizinhas minha lá. Aí comentou que um vereador disse que iria colocar o nome dela, questão acho que cheque moradia, que tem, né, da primeira da lista. Bom, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de promessa, né? Porque quando a pessoa faz uma promessa dessa, já não é confiável. Como que eu vou passar na frente de uma lista que talvez já exista e vou dar prioridade, vou te colocar na primeira da lista, né? Então, assim, aí eu ouvi e tal, e as pessoas acreditam. E a corrupção se inicia por aí. E a corrupção se inicia por aí, porque a pessoa, ela tem a fé de que aquele vereador que falou que vai colocar o nome dela primeiro da lista, sou bom, né? Ela acredita que se ele ganhar, ele vai fazer isso mesmo. Mas ele não tem autoridade para isso. Como que ele vai fazer isso? Aí ele vai comprar alguém ali, ele vai comprar... Porque ele tem que fazer a corrupção ali para colocar o nome dela primeiro da lista. Então, ele não é uma pessoa que tem que estar sentado para representar a população. Justamente. Mas o que acontece? Eles se aproveitam de pessoas de baixa instrução. São vulneráveis. De pessoas vulneráveis que entram na questão que você falou referente ao conselho, né? Tem os dados dessas pessoas vulneráveis e candidata a vereador fazendo a promessa de candidato a prefeito. Justamente. Então... Eu vou fazer. Primeiro, a Câmara Municipal, os vereadores, eles de Trindade, diferente dos de Goiânia, dos de Aparecida, dos de Anápolis, eles não têm emenda parlamentar. Eles não podem bater no peito e falar, eu vou destinar 100 mil reais para o UBS do Jardim das Oliveiras, para o setor Vida Nova. Eles não têm. Então, assim... Qual o nexo disso? Se aproveitar das pessoas? Exatamente essa palavra. É aproveitar da vulnerabilidade das pessoas, entendeu? A pessoa precisa e tudo, e é naquela fé de que ele vai fazer, a pessoa vai e às vezes vota. Sim. Assim, caminhando para o final, a gente está mais de uma hora nessa conversa e eu tô aqui com 2 candidatos a vereadores e ainda não ouvi o número de vocês. Tia Tati, qual é o seu número? Eu sou a tia Tati da Van, né? O meu nome lá de campanha. E o meu número é 22333. Um número super fácil. Não tem erro. Sargento. O meu, 22... Vende seu peixe. Sargento Leonardo, 22123. E pra gente caminhar pro final, tia Tati, qual que é o legado que a tia Tati... Eleita vereadora, você passou os 4 anos de mandato. Qual o legado que você quer deixar? De um trabalho feito com honestidade e competência. Esse é o meu legado. De alguém que fez pelo povo, em favor do povo,
que esteve realmente ali conversando e sondando, né, a necessidade e atendendo, né, fazendo o meu melhor. Esse vai ser o meu legado. Sargento, algum comentário? Bom, só aproveitando o ensejo que tem o projeto projeto do meu coração, que é o projeto voltado à família. Mas se eu puder deixar um legado como esse na questão da política, seria a política participativa. Seria o povo interagindo, falando, discutindo, debatendo e principalmente sendo ouvido dentro da política. Eu acho que isso para mim me deixaria feliz e eu ia bater no peito e falar, eu cumpri a minha missão. Então, para a gente finalizar, eu deixo aqui uma frase do professor Olavo de Carvalho. Ele diz o seguinte: o homem deve ter coragem para ser bom, quando tudo à sua volta o induz a ser mal. Essa é a importância de você, eleitor, cidadão trindadense, saber escolher e conhecer quem você vai votar. Porque se você colocar a pessoa errada, ela vai caminhar com os maus. Então, pesquise sobre os candidatos. Nós temos 20 candidatos a vereadores pelo Partido Liberal. Aqui está a tia Tati, aqui está o Sargento Leonardo. Então nós temos 20 opções, 20 nomes bons para ocupar as 19 cadeiras. Então se atentem a isso. E gostaria de deixar alguma frase para finalizar? Assim, primeiro eu quero pedir o apoio, né? No geral, mas especialmente das mulheres, porque hoje nós temos apenas uma mulher que nos representa. E ninguém melhor do que mulher para lutar pela educação, pela saúde dos nossos filhos, para melhoria do CEMEI, para não faltar vaga no CEMEI, porque eu contemplo isso demais. Então, nós precisamos de mulher lutando e defendendo as nossas causas, né? Isso eu quero deixar bem claro e eu conto com o apoio de todo mundo, inclusive das mulheres. Certíssimo. Então, e outra frase que eu quero dizer, né, que não é minha, que é da Bíblia, que quando o mal governa, o povo sofre, né? E quando o bem governa, o povo tem alegria, né? O povo ele é feliz. Então, assim, complementando aquilo que você diz, para que as pessoas analisem bem a escolha, né? Para que a gente tenha um governo, um bom governo. Bom, lembrem-se dos valores que o PL traz. Nós temos excelentes candidatos. Analise os projetos. Não pense que, porque é meu vizinho, é meu colega, é meu amigo. Você contrataria alguém para trabalhar na sua empresa só pelo fato de ser amigo? Se ele tiver um currículo, ok, mas só por ser o fato de ser o seu vizinho? Então, temos excelentes candidatos, como a Tati, que a gente vê aqui, que tem bons projetos. Analise os projetos, verifique, pesquise, veja, entre nas redes sociais, busque aqui. Nós temos muito material, muito conteúdo. Tem gente que não tem... Infelizmente, eu gostaria que mais pessoas tivessem a preparação para estar na política. Mas infelizmente não é o caso. Tem muita gente que a gente vê aí fora que não tem preparação nenhuma. E o pior, muitas vezes não compartilha dos mesmos valores. Vamos colocar isso em mente. Vamos compartilhar o valor que a gente tem aqui e observar isso na hora de votar. Vejam os projetos e comecem a observar a questão dos valores que nós temos. Não, e assim, finalizando, né? Mulher fala muito mesmo, né? Sim, então vamos finalizar falando, né? A questão de currículo, né? Vamos aproveitar a deixa. E não adianta ser só conhecido do povo. Gente, criar leis, isso é muito sério, né? Vamos dizer assim, a pessoa precisa ter instrução. Então, nós somos instruídos para isso, né? Como eu disse, eu sou contadora por formação. Então, nós temos instrução, nós somos capacitados para representar o povo. Então, olhe isso também, não basta só a pessoa ser conhecida. Não estou menosprezando ninguém. Estou dizendo que é um trabalho, né? Sim, como claro. qualquer outro. Então, Isso. para o trabalho, nós temos que ter o quê? Capacitação. Então, isso também tem que ser olhado, tem que ser verificado e verificado as propostas, como o Sargento bem disse, né? Certinho. Por vezes, eu dou graças a Deus pela Comissão de Constituição e Justiça, que ali vem a constitucionalidade Verdade. dos projetos e assim, dá um eliminado em alguns, né? Mas é isso aí, gente. Uma boa noite a todos e que no dia 6 de outubro você escolha um dos candidatos a vereadores do Partido Liberal, que é o maior partido do Brasil. Fiquem com Deus. Obrigado, até a próxima. Até.